E aí pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula e hoje nós vamos começar o assunto que é genética. Mas para que eu possa conversar sobre genética, nós temos que entender alguns termos, algumas visões e como ela começou. Estão prontos? Então vamos lá. Falar de genética hoje é bem fácil. Por quê? Porque hoje a genética ela está interagindo com várias áreas do conhecimento. A genética está desde a produção de plantas até mesmo na fabricação de alimentos e medicamentos. Ela influencia no tipo de fibra vegetal das roupas, ela melhora o porte dos animais, ela está envolvida em vários setores das nossas vidas. Mas como a gente pode observar, ou como a genética era observada há 1000, 2000, 3000 anos atrás? Você consegue entender? Lembre-se que as pessoas antigamente não tinham conhecimento nem o que era célula, nem o que era DNA, e muito menos que nós passávamos para os nossos filhos as nossas características. Ah, Ítalo, mas eles deveriam ter ideia. Sim, eles tinham ideia disso. Muitos povos, eles procuravam indivíduos às vezes mais altos e mais fortes, porque sabiam que eles iam ter filhos mais altos e mais fortes. Procuravam cruzar os melhores animais, porque sabiam que eles tinham melhores características. Mas quando ocorria variações de padrões, não havia explicação. Até mesmo a Bíblia cita um evento genético quando ela contou a história de Jacó, que ao ter que pagar pelo casamento, virou pastor no campo e ao terminar o contrato, ele teve que fazer uma negociação com seu sogro, e nessa negociação ele usou conhecimentos genéticos para poder se desvencilhar dos pensamentos do sogro. Mas como é que as pessoas antigamente viam a genética? Vamos ver alguns conceitos. Pode ter certeza que quando nós formos ver como as pessoas antigamente encaravam a genética, nós vamos ver vários tipos de conceitos diferentes. Vamos chamar esse período de período pré-mendeliano. Por quê? Porque nós temos Mendel, vamos falar nas próximas aulas, como um grande detentor do conhecimento genético. Então vamos ver como é que as pessoas pensavam sobre genética antes de Mendel e após Mendel. No século 17 e 18, havia um conceito em que os seres humanos eles eram pré-indivíduos, miniaturas. Eles eram indivíduos pequenos, formados em pequenas bolsas. Eles já vinham dentro do esperma pré-pronto, pré-fabricado. Então, nesses pensamentos, os indivíduos, os homens, eram só depositadores desse sêmen na mulher. Então, eles eram detentor da criança. E se explica porque nessa época, quando a mulher se separava do marido, os filhos ficavam com o pai, porque ele era o dono da criança. Passou-se a se criar logo após um pensamento chamado pré-formismo, Nesse pensamento, o óvulo da mãe, o ovo, a gente não via ainda o óvulo, mas as pessoas acreditavam que a mulher tinha um ovo, onde já havia uma criança pré-formada, e quem ativava essa criança, era exatamente o sêmen, era o fluido liberado pelo homem. O que é que tinha nesse fluido? Não sei, mas ele já era liberado e ele ajudava a ativar, era o ponto necessário para ativar a formação dessa criança. Já outros acreditavam na epigênese, aonde a mulher possuía uma matéria amorfa, uma matéria sem forma, e essa matéria sem forma também era ativada pela relação sexual, e a partir daí formava-se um indivíduo, Não se sabia qual era o ponto-chave entre o homem e a mulher, mas sabia-se que necessitava da relação sexual. Mas, Ítalo, até agora o que você falou foi conceitos reprodutivos. E haviam outros, Se acreditava que o correto para ter menina era
ter filho na lua cheia, outros ligavam a sexualidade da criança à temperatura uterina, mulheres com útero quentes tinham filhos, mulheres com útero frio, né, tinha filhas, alegavam que a responsabilidade da sexualidade da criança sempre era da mulher, e hoje nós sabemos que quem determina a sexualidade, se é menino ou menina, é o espermatozoide masculino, né? Outros povos ligavam vários cultos, vários pensamentos a esse tipo de nascimento, mas nada explica como é que isso acontecia, né? Dá uma sequência lógica. Por isso houve a necessidade, né, da criação de uma linha, de um estudo biológico que se chamou genética. A genética é a ciência onde você estuda a expressividade e a distribuição dos genes dentro da humanidade. Só que aí nesse pensamento nós já vamos entrar nos pensamentos mendelianos, tá? E aí se criou, né, dentro dessa visão, a partir desses pensamentos mendelianos, o entendimento, a setorização da genética, como o conhecimento das partes menores da genética, onde começou a se entender que haviam-se genes, informações específicas. Essas informações, elas determinavam características ou influenciavam características, e aí começou a se entender o que era hereditariedade, que era a capacidade dos seres vivos transmitir parte dos seus genes, nunca uma totalidade, sempre uma parte desses genes para os seus descendentes. Entrando aí em jogo a síntese proteica, né? Posteriormente vocês irão ter uma aula explicando todos os processos da síntese proteica. Hoje a síntese proteica ela é tão estudada e tão entendida que muitas vacinas, inclusive um dos tipos de vacina contra o coronavírus, ele nada mais é do que uma vacina de RNA mensageiro, que é um dos processos, uma das etapas da síntese proteica. E essa síntese proteica, ela consegue ler esses genes e fabricar o que esses genes, né, determinam. O gene é o livro e a síntese proteica é você produzindo o bolo que estava no livro, a lasanha que estava no livro, ou seja, o seu DNA informa e o seu corpo fabrica. E como nós não temos apenas um gene para a característica, nós vamos ter uma variação, uma variabilidade genética, que é importante para a manutenção da vida de todos os indivíduos. Essa variabilidade genética, ela vai gerar entre indivíduos genótipos, cargas genéticas diferentes, e fenótipos, demonstrações dessas cargas diferentes. Ou seja, todos os indivíduos ele têm uma carga genética própria, mas ao expressá-la, ela pode ser igual a de um outro indivíduo, mas não necessariamente esse outro indivíduo tem a sua mesma carga genética. Ou seja, você se torna um indivíduo individual. Isso é importante porque permite que os indivíduos possam se distribuir na Terra, se distribuir em todas as condições planetárias e suportar de maneira diferentes condições diferentes. Bem, pessoal, foi essa a nossa aula de hoje, uma pequena introdução sobre a genética, e na próxima aula nós vamos começar a entrar nesse meio, entender como ele funciona. Obrigado pela atenção e tenha um bom dia.